Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Muito bom dia na paz do Senhor. Muito bem, aqui estamos de volta, já agora em português. Eu sou o pastor Elias Corrêa. Não se esqueça, nós somos do Ministério Internacional Alfa, que é um braço das Assembleias de Deus do Ministério de Santos, São Paulo, Brasil. E o nosso presidente é o apóstolo Paulo Corrêa, meu irmão, que eu envio para ele um abraço, um beijo, sua família. E para todos quanto lá estão trabalhando. Ok? Hoje é sexta-feira, dia 24 de agosto de 2018. E você está aqui comigo através da sua Rádio Alfa Internacional, ok? E também, claro, através da fanpage da radioalfainternacional.com. Beleza? As opções são duplas por enquanto. Você pode me assistir aqui pela rádio, você pode me assistir aqui pela fanpage. A diferença é que pela rádio você pode ver também o que eu coloco, né? E você pode assistir pela fanpage e, claro, me mandar uma mensagem, dizer que você está aí ligado, né? Eu posso ver as suas... Porque agora eu estou com a fanpage aberta aqui. Daqui a pouco eu vou botar em cima da fanpage como é que se fala? O estudo bíblico, né? Então, o que acontece? Eu vou monitorear aqui pelo celular cada pessoa que estiver comigo, né? Entrando pelo celular, pelo fanpage. E tivemos aí um bom número de pessoas que já estavam nos assistindo, né? E agora você vai ter esse privilégio. Como eu vou ter esse privilégio de poder ver você, né? E te mandar uma mensagem, mandar um abraço. Assim como eu estou agora aqui, ó, ao vivo, monitorando a fanpage. Tá certo? Eu estou aqui, ó, estou vendo. Se você entrar aí, eu vou ver, vou te mandar um abraço e vou te agradecer, porque hoje nós estamos começando, né? Estamos começando um estudo novo, estudo chamado Adoção. A primeira parte é bem interessante, ela é explicativa, nos dá a entender bem claro o que é uma adoção. Eu digo que é uma parte onde você tem que prestar bastante atenção, porque lá na frente, você vai lembrar, na verdade, do que nós estamos falando aqui. Tá certo? Se você prestar atenção, você lá na frente, eu digo na frente quando eu digo falando das coisas espirituais, aí você vai lembrar da parte material que eu falei, que eu comentei, né? E aí você vai começar a se dar conta da grande realidade que é ser adotado. Eu vou explicar agora para você na parte técnica, na parte humana, o que é adoção. E depois nós vamos entrar, claro, na parte espiritual. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, tá? Rádio Alfa está sempre no ar, segunda a sexta, né? E nós temos a programação na segunda de manhã, às 10 da manhã, a evangelista Samaranjad. Ela entra pelo Skype, eu jogo ela aqui na rádio, e ela prega no idioma dela, Urdu, né? Desde o Paquistão, ela é paquistani. Às 11h30 entra o nosso apóstolo, Paulo Corrêa, pregando em português. Na terça-feira nós temos duas mensagens em inglês, às 10 da manhã e às 11h30 da manhã, mas ao vivo, 11h30 da manhã ao vivo com a pastora Simone. Na quarta-feira, você já sabe, sou eu aqui com você, com o seu programa Curiosidades Bíblicas. 10 da manhã em espanhol e 11h30 em português. E à tarde, às 2 da tarde, tudo horário daqui da Flórida. Nós estamos com o nosso estudo bíblico sobre a palavra, que está tremendo, você não pode perder. Na quinta-feira, continua a pastora Simone, às 11h30 ao vivo, e 10 da manhã uma gravação. E hoje eu estou aqui com você ao vivo, 10 da manhã em espanhol, e 11h30 em português, para trazer o estudo bíblico. Esse estudo que começou hoje em espanhol, e vamos começar agora em português. Ok? Bom, se você que vai entrar aqui comigo na página, se você quiser compartilhar com alguma pessoa, que você queira que ouça, simples, você vai lá em compartilhar e, ó, manda bala! Tá certo? E o que vai acontecer? As pessoas vão poder te assistir, né?
Beleza? Então, bom, então vamos fazer o seguinte. Precisamos orar, né? Vamos orar e vamos entrar na palavra de Deus, tá bom? E eu quero que você preste bastante atenção, porque é bem interessante. Sabe? É bem interessante que você entre na palavra de Deus e desfrute dela. Apesar que agora nós vamos dar pequenas informações, pequenas em termos, né? Que na verdade são grandes informações. Tá certo? Então vamos orar e vamos dar início, tá certo? A esse estudo. Beleza? Vamos aqui arrumar coisa e vamos orar. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Pai celestial. O Senhor é aquele que nos ama de tal maneira, Senhor, que nós não sabemos explicar, mas nós também te amamos. Por isso estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus, para fazer a tua obra, falar do teu amor, da tua bondade. E hoje vamos estar começando esse estudo novo sobre a adoção. Eu quero pedir para o Senhor, Pai, por favor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale através do teu Espírito Santo aos nossos corações e que as pessoas venham entender os teus propósitos, aquilo que o Senhor quer mostrar para nós. Abençoa os irmãos que estão pela fanpage, os que estão pelo rádio, e ser conosco. Ajuda-nos em tudo, pois nós somos dependentes do Senhor. Te damos graças por tudo e o fazemos em o nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus. Muito bem, estamos ao vivo aqui. E nós vamos dar uma olhadinha agora no nosso estudo bíblico, né? E eu vou botar aqui na tela para você poder ver comigo como é que funciona a coisa, tá bom? Estou abrindo aqui. Vou simplesmente como é que se diz? Por aqui para mostrar, porque você precisa ver. Então tá aqui, ó, adoção. Tá certo? Então vamos botar ali, adoção. Está na página da rádio e você pode ver o que vamos estar falando, ok? Sobre adoção. Essa primeira parte, ela é uma parte onde nós vamos dar informações técnicas, tá? Tá certo? Nós vamos dar informações técnicas para você. Mas essas informações técnicas, ela é muito importante, porque dentro do contexto desse estudo, quando nós chegarmos na parte espiritual, você vai poder ver e lembrar do que nós falamos nessa parte aqui, tá certo? E a primeira pergunta é essa: o que é adoção? O que é ser adotado? O que é uma adoção? Vamos na parte que vamos estar lendo. Eu vou estar lendo aqui, tá certo? Então, diz assim, ó. A adoção é uma modalidade artificial. Interessante essas palavras, né? Artificial de filiação. Quer dizer, não é uma coisa... Ele é artificial porque não é real no sentido de filiação. Porque quando... Bom, vamos aqui adiante. Vamos ler. Porque quando você vai registrar o seu filho, é real. Nasceu seu filho, você vai todo feliz, ou a mulher, sei lá quem. Vai no cartório e põe o nome da criança lá. Não é assim? Vai todo feliz, nasceu. Nesse caso de adoção, já não é um caso... É um caso de modalidade artificial de filiação que busca limitar a filiação natural. Ok? Que busca imitar, quero dizer. Não é limitar, é imitar a filiação natural. Quer dizer, você vai lá, adota tal, mas o prazer, a satisfação talvez não seja a mesma de que você registre o seu próprio filho, aquele que nasceu da sua esposa,
que tem o seu sangue, né? Mas é uma coisa. Mas vamos lá. O que mais? Este ato civil nada mais é do que aceitar um estranho na qualidade de filho, pois não resulta de uma relação biológica. Então, você adota a criança, né? Você sabe que aquela criança teve um pai e uma mãe, nem sempre estavam vivendo juntos, mas teve um pai e uma mãe, e você agora vai pegar aquela criança e vai adotar ela, né? Você vai adotar ela. Com uma parte genética totalmente longe da sua, não tem sua parte biológica, né? Mas, de manifestação de vontade ou de sentença judicial, quer dizer, é uma relação biológica, não resulta de uma relação biológica, mas de uma manifestação de vontade ou de uma sentença judicial. Você quis, você foi lá, ou uma sentença judicial que você estava esperando, deu, você vai lá, escreve lá o nome da criança, tal, pá, agora é meu filho ou é minha filha adotada, né? A filiação natural repousa sobre o vínculo de sangue, enquanto a adoção é uma filiação exclusivamente jurídica que se sustenta sobre uma relação afetiva. É bem interessante isso aqui. A filiação natural, ela é do vínculo sanguíneo, né? Quando se fala, presta bem atenção, quando se fala de um vínculo de sangue, é muito interessante isso, porque estamos falando de família, né? Você já reparou que a família real, hoje, lá na Inglaterra, ela está muito misturada, antes não era? Não era. Hoje não, hoje está misturada. Mas por muitos anos, ela era uma família que preservava o sangue real. Hoje já não é mais assim. Hoje os descendentes do trono já não são, como dizer, são sangue real, porém não é puro, porque vem de pessoas de fora. Então, mas na família, o pai e a mãe casaram, tiveram seu momento de intimidade e nasceu uma criança. Essa criança passa a ser o vínculo através do sangue, que sai do pai para a mãe, gera, pá, nasceu, os dois estão aí. Então é muito interessante. Agora, na adoção não é assim. A adoção foi gerada em um outro lugar, com outras pessoas, e depois, dentro da justiça, vai e se adota aquela criança. E uma das coisas que me chama a atenção muito, principalmente aqui nos Estados Unidos, quem mora aqui nos Estados Unidos sabe disso. Hoje é muito comum se querer adotar muito mais hoje um animal. Eu estou falando sério. Hoje existe mascote, né? Mascote dentro da casa de pessoas de diferentes tipos, desde cobra até porco, até isso. Você tem passarinho, você tem cachorro, você tem gato, você tem cavalo, tem gente que tem mascote de todo tipo. E aqui nos Estados Unidos é interessante que a televisão mesmo, ela faz pouco ênfase de adoção de crianças. Aqui, lamentavelmente, se vê muito mais nas televisões a propaganda de adoção de animais. Aí eles põem cachorro lá, eles põem gato, que tem muito, né? Porque aqui você não vê cachorro na rua. Você não vê cachorro na rua, gato na rua. Se tiver, eles pegam e levam pro canil, né? Você não vê. Você vê na rua com a coleira e o seu dono puxando, que é o mascote, né? Então, veja bem, a filiação natural, ela repousa no vínculo de sangue, o pai e a mãe, né? Nasceu aquela criança. Agora, a adoção é, portanto, um ato jurídico que cria relações de paternidade e filiação entre duas pessoas. E este ato faz com que uma pessoa passe a gozar do estado de filho de outra pessoa. Ok, até aí é maravilha, né? Até aí é maravilha.
Vai aí no orfanato, tem crianças lá que estão, na verdade, sozinhas, não estão em nenhuma família. Ali eles não sofrem, ou melhor, não gozam de um lar, né? Não gozam de uma casa, de um lugar para poder viver, mas estão guardados. Agora, é muito interessante, ok? Que hoje, lamentavelmente, com esse problema de gênero, não sei qual capeta que inventou isso, porque isso é coisa do diabo, existem só 2 tipos de gêneros em toda a face da Terra. Em todo tipo de ser da Terra, só existem 2 gêneros. O gênero masculino e o gênero feminino, e ponto. Não existe 3, 4, não. O capeta está inventando isso e está pegando os seus filhos capetas, porque são filhos do capeta. É capeta. Filho do capeta, o que é? Capeta. E se junta aí homem com homem, mulher com mulher. E você vai na Bíblia, que é a palavra de Deus, que nós cremos, que é a regra de fé, e diz que Deus fez o homem e a mulher, para eles gerarem. Só que hoje, como não gera homem com homem, nem mulher com mulher, o que o capeta está fazendo? Inventou essas leis aí que botou o mundo de perna para cima, onde 2 homens e 2 mulheres, eles podem adotar filhos. 2 homens morando junto e 2 mulheres morando junto. Só que tem um detalhe. Porque nada que o diabo faz é perfeito. Dentro de uma casa tem que existir os afetos. Os afetos são do pai, homem, e do pai, mulher. São pais, né? A mãe, porque a mulher tem um afeto, e o homem, porque é o pai, homem, tem um afeto. Então, esses 2 juntos vão formando aquela criatura, com afeto masculino e com afeto feminino. Se é uma menina ou menino, vão crescer sabendo a diferença do pai e da mãe. No caso de hoje, quando se fala de 2 gêneros iguais, 2 homens ou 2 mulheres, essa criatura que está no meio desse balaio de gato vai crescer deficiente em sentimentos, porque não vai descobrir o verdadeiro afeto de um homem, se for 2 mulheres, e nem de uma mulher, se for 2 homens. Você está entendendo? E isso faz parte na cabeça de um ser humano. Você precisa ser o equilíbrio que é dado num ser humano. Pai, mãe, 2 afetos diferentes, personalidades diferentes, que vai atingir, sim, no psicológico, no emocional, no sentimental daquela criatura que está lá. Então, lamentavelmente, dentro da adoção hoje, que antes era somente por um homem e uma mulher, um casal, né? Hoje já virou um balaio de gato. Hoje, tanto faz ser 2 homens como 2 mulheres, que isso não existe na Bíblia, é pecado, está errado, né? E não se pode procriar. Então, eles estão fazendo o quê? Para burlar-se mais ainda das coisas de Deus, estão fazendo isso, adotando crianças. Agora, vamos para frente. O que mais? Uma definição no sentido mais natural é conhecer um lar. É conhecer um lar a crianças necessitadas. É conhecer um lar a crianças necessitadas e abandonadas. É conceber, quero dizer. É conceber. Quer dizer, é dar. Né? É dar um lar às crianças necessitadas e abandonadas, em face de várias circunstâncias, como a orfandade, a pobreza, o desinteresse dos pais biológicos e os desajustes sociais que desencadeiam no mundo atual. Hoje o mundo, você sabe, a coisa que mais me chama a atenção, principalmente aqui nos Estados Unidos, que a gente vê muito, são pais matando os filhos. Recentemente, tem julgamento, um camarada que matou a mulher, 2 filhas, e a mulher ainda estava grávida. O pai. Enfim, se você vê a mãe e as 2 crianças, você não acredita. Gente linda, gente bonita, com vida, e o cara vai e mata. Está preso. Não querem dar fiança para ele. A fiança, quer dizer, paga para sair. Não querem dar. Eu não sei se ele não vai pegar a pena de morte.
Então, é o que nós vemos hoje, que o diabo tem trabalhado tanto, mas tanto que muitos não se dão conta. Ele trabalha do lado errado, de botar 2 homens e 2 mulheres para adotar, e põe pai matando filhos, e às vezes até a mãe, como eu vi aqui outro dia, uma mãe que jogou uma filhinha, diz que 3 ou 4 aninhos, de uma ponte, num rio. Claro, a criança morreu. Então, ela está presa também. Então, nós temos observado que as coisas caminham de uma forma muito triste, né? E quando se fala de adoção, por exemplo, você vê que dentro dos Estados Unidos hoje se adota muito mais animais do que crianças. Então, você vê que o ser humano hoje, em uma grande realidade, está sendo deixado de lado, né? Deixado como segundo plano. Agora, a adoção, presta bem atenção, a adoção, ela visa, o que ela visa? Dar à criança e adolescentes desprovidos de família um ambiente de convivência mais humana, onde outras pessoas irão satisfazer ou atender aos pedidos afetivos, materiais e sendo de grande interesse sociais que um ser humano necessita para se desenvolver dentro da normalidade comum, sendo de grande interesse do Estado que se insira essa pessoa em estado de abandono ou carente, num ambiente familiar homogêneo e afetivo. O que acontece? A adoção vista como um fenômeno de amor e afeto deve ser incentivada pela lei. Lamentavelmente, essas crianças, esses pequenos, que são abandonados, são largados, né, pelos seus pais, né? É que nem eu estava dizendo, eles precisam do carinho. Ele sabe que nasceu de alguém. Ele não caiu da árvore. Não. Saiu de uma árvore, não nasceu no pé da árvore, não caiu do poste. Então ele sabe que teve um pai e uma mãe, mas foi largado. Então isso já gerou um problema. Então quando essa criança passa a ser adotada, né? Principalmente se for criança de 3, 4 anos, 2 para cima, que já tem certo entendimento, que já começa a entender as coisas, começa a ver as coisas. Porque quando adota-se um nenê, um bebê, é diferente. Você adotou um bebezinho. Até você mesmo pensa que nasceu de você. Mas quando você já pega uma criancinha de 2, de 3, de 1, essa criancinha, talvez, ela sabe que ficou largada um tempo. Então, essas crianças, elas não podem ser adotadas para sofrer. Não. Elas têm que ser adotadas para serem felizes, porque já viviam abandonadas. Então, lamentavelmente, aqui, eu estava lendo aqui diz assim, que a adoção vista como um fenômeno de amor e afeto deve ser incentivada pela lei. Mas a lei dentro do país aqui não incentiva tanto a adotar uma criança quanto a adotar um animal. As instituições, as ONGs que existem aqui, elas são mais usadas para incentivar as pessoas a adotar uma mascote, um cachorro. E tem gente que fala, não, eu prefiro ter um cachorro, eu prefiro ter um gato, eu prefiro ter um macaco, do que ter uma criança. Mas eles não sabem o valor de ter um ser igual a ele dentro de casa, porque o cachorro não é igual a mim. Não. O gato não é igual a mim. Pode ser igual a eles, mas igual a mim não é. Uma criança, sim. E eu, por exemplo, tenho 4 netos, 2 meninas e 2 meninos. Quando os netos vêm aqui em casa, é uma festa. Porque ser avô é um outro sentimento. É um sentimento muito melhor de sentir em relação aos filhos dos filhos. Que a Bíblia diz que é a coroa dos velhos. É o que diz a Bíblia. Né? Que os filhos são a corda do coração. E os filhos dos filhos, a coroa dos velhos. Então, se a Bíblia fala, é porque tem sentido e tem efeito nas nossas vidas. Então, é satisfatório, é gostoso receber as crianças. E eles fazem farra. Às vezes a gente fica bravo, porque a gente já não é mais jovenzinho, como foi como pai. Mas o amor é muito grande. Você não consegue explicar o amor. Eu não consigo explicar. O amor que eu sinto pelos meus netos e automaticamente pelas minhas filhas. Porque cresce dobrado, cresce tanto nos netos como nas filhas. Agora, a adoção é exatamente o que se deve plantar. É exatamente o que se deve dar a esses pequenos, né? E muitas vezes, eles são abandonados.
E já, gente, se eu for contar casos que eu já vi aqui, são centenas. A irmã Jane entrou aqui de novo. Muito obrigado, irmã Jane, que Deus te abençoe. Se quiser compartilhar esse vídeo com alguém agora que é português, é só você ir lá compartilhar e mandar para alguém que a irmã queira que escute, né? Seria ótimo que mais 2 ou 3 pessoas estivessem aí com a irmã, podendo ouvir essa parte. Essa parte é a principal, porque ela é instrutiva em relação ao que vamos falar na parte espiritual. Tá beleza? Então vamos aqui. Adoção, no direito civil, é o ato jurídico no qual um indivíduo é permanentemente assumido como filho por uma pessoa ou por um casal, que não são os pais biológicos do adotado. Já expliquei isso para você, né? Já expliquei, acabei de explicar sobre isso aqui. Acabei de explicar. Né? Eu digo para vocês, eu amo criança. É como eu estava dizendo anteriormente, eu não sei se eu teria a coragem, um espírito para adotar uma criança, eu não sei. Eu louvo a Deus porque Deus me deu 2 filhas, poderia ter me dado até mais, mas minha mulher, não, naquela época, morava no Brasil, ela não quis ter mais filhos, e tivemos 2 moças. Hoje são casadas, têm filhos e tudo, tenho netos. Então, eu fico lembrando que dentro da família do meu pai, que só eram 12, que já não tem mais 2 vivas, então eram 12, e ele já foi também minha mãe, então eram 12, e mais a Ney, minha irmã Ney, que foi adotada. E ela era a mais velha de todos os filhos do meu pai. Inclusive, ela tem a idade de ser a mais velha de todos. A Ney está viva, está em Santos. Então, eu fico reparando que dentro da família do meu pai, que meu pai deu, até a Ney teve filho. Teve um filho, está vivo. Né? O filho dela está lá. Que é meu sobrinho, o Anderson. Né? Então, todos os filhos do meu pai, e filhas, que são 6, com a Ney 7, tiveram filhos. Não teve nenhum que foi estéril, que não pôde procriar. Dos filhos, não. Todos procriaram. Então, eu não tenho esse sentimento, eu não sei o que é isso. Graças a Deus. Porque a minha maior preocupação quando eu casei, realmente era ter filhos. Essa era a minha maior preocupação. E Deus me concedeu 2. Isso porque a mulher não quis mais. Na época, era até nova. Depois já não podia mais fazer nada, porque laqueou, então já não tinha mais o que fazer. Mas eu tenho os netos hoje. Então, tem sido bênção, né? Porque filho é bênção, está escrito isso. Agora, quando isso acontece, as responsabilidades e os direitos, como o pátrio poder do país, dos pais biológicos, em relação a adotados, são transferidos integral ou parcialmente para os adotantes. Agora, psicologicamente, é um processo de atribuir o lugar de filho a uma criança ou adolescente, né? Que não descende da mesma história do casal. É a possibilidade de integrar a dinâmica familiar uma pessoa que é proveniente de uma outra história de vida. É necessário muito investimento afetivo e grande capacidade de acolhimento. Porque adotar, a pessoa pode até querer adotar, né? Ok. Obrigado, minha irmã. Mamãe Jane. Já compartilhou. Se a pessoa quiser assistir, ela pode assistir. Não sei se estariam assistindo, né? Então, o que acontece? É uma coisa interessante que quando se fala em adoção, não é simplesmente você pegar uma criança, vamos pegar esse telefone aqui, pegar uma criança e eu aqui, eu pego ele, eu abro, tal, eu uso, tal. Não é isso. Esse telefone, por exemplo, eu tenho que cuidar dele. Eu tenho que limpar a tela, né? De vez em quando dar uma limpada na tela, tirar os germes que ficam criados na tela, deixar a tela bonitinha. Eu tenho que carregar, né? Cuidado para não cair, etc, 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 etc. Da mesma forma, a pessoa, quando adota uma criança, não é simplesmente dizer assim, agora eu tenho os papéis da criança, ó, ela é minha, agora... Não, não é só isso, é muito mais do que isso. Você vai ter que dar amor, você vai ter que dar carinho, você vai ter que dar atenção, você vai ter que formar aquela pessoa, que é uma pessoa, e você vai ter que formar essa pessoa, né? Então, é muito importante que nós entendamos isso. Vamos para a segunda parte, que também essa vai ser só essas 2 partes hoje, né? Porque aí a semana que vem
a coisa começa a ficar melhor ainda. Se tá bom, semana que vem começa a... E você compartilha com os amigos, fala para os amigos, ó, pastor Elias começou um estudo bíblico, ó, a primeira parte está gravada, está na fanpage da rádio, se você não tem, entra no Facebook, escreve lá Rádio Alfa Internacional, vai aparecer aquele, como se fala, logotipo que está atrás de mim, lá, clica nele, vai abrir a fanpage, você vai lá nos vídeos, assiste e se põe em dia, porque depois as coisas vão ficar melhor ainda. Vamos aqui. Aqui diz assim, adotar é fácil? Né? É uma pergunta. Né? Adotar é fácil? É interessante quando se fala de adotar, né? E eu estava dizendo que dentro dos Estados Unidos é mais fácil, porque as exigências são menos quando você adota um animal em relação a uma criança. Claro, isso nem se compara. Você adotar um animal, né, do que você adotar uma criança. Lógico, como se diz, as regras, né, as exigências são muito maiores, sem dúvida nenhuma, de uma para o outro. Agora, adotar é fácil? Não, não é fácil. Adotar não é fácil. Por que não é fácil? Para se adotar uma criança, a lei exige alguns requisitos. Veja bem, alguns requisitos. A lei exige. E outra, não é somente para crianças, para os animais também. Mas para as crianças é muito mais, porque está se falando de uma vida. Está se falando de um ser que vai ser amanhã um homem ou uma mulher. Tem que primeiramente ser casado. Eu já disse aqui que eu lamento esse fato hoje, né, dentro da lei do mundo, que está de cabeça para baixo, onde 2 homens ou 2 mulheres se casam, tem que se casar, que miséria, e adotar uma criança. Já expliquei agora há pouco. Que essa criança, sendo ela o homem ou mulher, eles vão crescer com uma grande deficiência na sua formação. Porque se são 2 homens, vai faltar aquela afetividade feminina. E se for 2 mulheres, vai faltar a afetividade masculina. Não importa se é um homem ou se é uma mulher, não importa quem seja. Se é um homem que foi adotado por 2 homens, vai faltar a afinidade feminina, porque um homem nunca vai ser mulher. Por mais que se requebre, nunca vai ser uma mulher. O instinto que Deus pôs numa mulher jamais vai estar num que não é mulher. E vice-versa também. Então, é muito importante, sabe, irmã Jane, que nós olhemos, segundo a palavra de Deus, né, que Deus criou o homem e a mulher. Ele fez a Eva, primeiro ele fez o Adão, depois fez a Eva e botou os 2 e falou, agora vocês vão se juntar, vocês vão procriar, né? E fez o que fez. Primeiro que Deus tinha feito os animais, macho e fêmea, está escrito. Não existe 3, 4, 5 tipos de gêneros, como se fala hoje. Sempre existiu 2 e sempre haverá 2. Homem e mulher, ponto final. O homem pode querer ser transexual, fazer operação, a mulher da mesma forma, mas tem ovário, tem trompa, tem útero, e o homem não vai ter, o homem sendo mulher nunca vai ter ovário, nunca vai ter útero, e acabou. As coisas que o diabo faz é terrível, é destruição. Deus não trabalha assim. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com este século. Eu não me conformo, não, eu não aceito. Como me dá tristeza, porque há uns anos atrás, você poderia falar de adoção sem nenhum problema, porque era um homem e uma mulher. Era o pai e a mãe. Iam ser os 2. E com isso eles iam tentar ter filhos, mesmo assim, mesmo adotando. Porque é um incentivo também. Como já vi casais que não tinham filhos, adotaram, e depois nasceu 2, 3 mais. Eu conheço. Quem sabe você também conheça, né? Agora, não é fácil por quê? Porque o casal tem que ter uma boa condição socioeconômica. Tem que ter dinheiro para poder manter aquela criatura. E manter aquela criatura não é simplesmente dar comida, né? Não é simplesmente ter aquela casinha para morar, não é simplesmente ter o afetivo, não. Vai ter que ter roupa, vai ter que ter médico, vai ter que ter remédio, é dinheiro que gasta. Que criança gasta. Você quer ver eu ficar ruim? Não ficar legal? É ver um dos meus netos doente.
Nossa, eu fico ruim. Eu não gosto. Eu não falo para Deus, por que você não deu para mim? Não, não falo assim. Mas eu não gosto. Me afeta. Ver o bichinho triste, chorando, com febre, com isso, principalmente o pequenininho que tem 3 anos. É horrível, né? Porque aí tem gente em cima da mãe. Tem que levar no médico, vai pro médico, porque tem que ir no médico. Não tem jeito, né? Isso é vida de avô. Eu não sei se a irmã Jane é avó, mas eu sou avô, né? Assim como o pastor João. O pastor João conversa comigo, meu irmão, nós conversamos sobre os netos, quando ele esteve aqui recentemente. Nossa, é uma alegria. Falar de neto, ele ama meus netos. O Jango ama, porque o Jango é muito família, né? O Jango é muito família. Eu digo família, não a família dele só. Eu digo família no modo geral. Porque eu sou família dele, né? Ele é minha família. Agora eu tenho a minha família particular, mas eu também tenho a minha família global. E o Jango é um camarada assim também. E ele gosta, ele fala dos netos e mostra foto. Então é muito legal. É ser verdadeiros pais avós, né? Agora, não é fácil porque tem que ter um lugar estruturado para receber a criança. Aí, ó. Aí, sim, ó. Tenho 3 meninas lindas. São suas netas, né? Aí. Meu cuidado é dobrado. Eu tenho 2 netas. Uma não está aqui. Uma está no Brasil. A outra está aqui com a mãe e os 2 moleques. E eu converso com eles. Na hora de dormir, eles têm telefone. Na hora de dormir, eles ligam para nós. Vídeo. Oi, vó, e papapá, meu papai. A gente abençoa eles. Então, é muito interessante. Aí, são 2, ela diz que são 3 meninas lindas. Aí. É um cuidado, é aconselhar. E às vezes eles não gostam. Eles não gostam. Mas tem que ter um lugar, por exemplo, lugar estruturado. Por exemplo, as netas da minha irmã Jane vão na casa dela. A casa é estruturada. Apesar de não ser a casa delas, mas é uma casa estruturada. Ali tem o homem, que é o pai. Ali tem o avô. Ali tem a mãe, tem o pai das crianças, tem a avó. Uma casa estruturada. Tem talvez um quintal, se for crianças pequenas. Se for adultos, tem a sala para sentar, né? É uma casa estruturada. E precisa ter para a criança chegar e se sentir bem cômoda. Isso é uma das regras disso. Agora, por que adotar? Né? Por que adotar? Não, adotar não é fácil. Agora, mas por que adotar? Só se adota uma criança quando o casal não pode procriar normalmente, por algum tipo de problema clínico nele ou nela. Né? Eu me lembro que a minha esposa, quando nós nos casamos, eu tinha 23 anos, ela tinha 21. E nós falamos, vamos dar um tempo, né? 2 anos de casado, depois a gente pensa em filho, depois 2 anos. Quando deu 2 aninhos, vamos pensar em filho. Aí começamos a tentar filho. Que filho? Não vinha filho. Aí foi no médico. Eu também fiz exame e tal, descobriu que ela tinha um ovário policístico. Aí a médica, se for uma médica, não me lembro se foi uma médica, o médico deu um remédio para ela e falou o seguinte, ó, esse remédio aqui te pode gerar até gêmeos, trigêmeos. Se não funcionar, vão ter que te operar. Que o ovário policístico é cascudo, que nem uma casca de abacaxi. Aí o remédio surtiu efeito. Nasceu a Carolina, que é mãe dos meus 3 netinhos que estão aqui, né? E depois nasceu a Karina, né? E depois ela parou, não quis mais. Mas às vezes acontece. E a minha maior preocupação era não ser pai. Porque eu nunca passou na minha cabeça, porque eu via meus irmãos com filhos, poxa, né? Quem que não quer ser pai? Quem que não quer ser mãe? E Deus nos deu. Foi um grande milagre. Eu louvo a Deus porque tenho 2 filhas, né? Então, é muito importante isso. Quando a pessoa adota uma criança pequenininha, um bebezinho, o sentimento, sabe? A Manjane, por exemplo, ela tem as netinhas. Eu acredito que quando nasceu as netinhas dela, é como se fosse filhinha dela. Porque lembra, quando nasceu os filhos, não sei se é filho, não sei se é filha de filho ou se é filha de filha. Mas ela lembra, né? Poxa, pegava no colo, dava banhinho, os primeiros banhinhos, né? Pá, ajudava. É o caso da minha avó, da minha mulher aqui, né? Que cuida. O molequinho parece um macaquinho, agarra no pescoço da avó e quer tetê. Tem 3 anos. Fala que a avó quer tetê. Bebe leite, gosta do leite. E vai grudado na avó. Então, são essas coisas, porque quando, desde criança, desde pequenininho, desde que nasceu, a afetividade, ela é diferente, né?
ela é diferente do que pegar uma criancinha já maiorzinha. Não deixa de querer amar, mas de pegar um bebezinho, tudo é fresco, tudo é cheirinho, é tudo diferente, né? Sim, é filha de filha, tá vendo? Aí, minha querida, aí, não tem como. Eu que é o meu caso aqui, eu tenho netos de filhas, eu não tenho filho. Eu considero os genros como filho, mas não são filhos. Eles são agregados na casa. Mas as filhas são filhas. Aí que tá. Aí, então, a coisa é mais forte, né? Quanto mais meninas, né? Filhas. Meu pai. Bom, agora, quem adota uma criança são os pais legítimos? Quem adota? Veja bem atenção na pergunta. Quem adota as crianças são os pais legítimos? Não. Não são legítimos. Eles não são os pais legítimos. Por que eles não são os pais legítimos? Eles não são e são. Eles não são e são. Por quê? Como? Então, vamos lá. Interessante. Agora, aqui é o seguinte. Eles não são por quê? Eles não são porque uma criança adotada não tem o mesmo sangue dos que lhe adotaram. Não nasceu deles, isto é, não são os pais biológicos. Eu quero que você preste bem atenção nessa parte. O sangue. Uma criança adotada não tem o mesmo sangue de quem o adotou. Entendeu? Por exemplo, a irmã Jane, as netas, têm o mesmo sangue dela. Entendeu? Não é porque o camarada foi quem engendrou na filha. O que acontece é que a filha tem o mesmo sangue da mãe. Tem o mesmo sangue do pai. Tá entendendo? O negócio é mais sério que você pode pensar. Não é porque casem, os bisnetos também vai vindo da mesma geração, vai vindo da mesma família. Não importa quem foi. Importa que o sangue que está da família é da família. Tá entendendo como é que é o negócio? Eu casei, tive minha filha. A minha filha casou e teve filhos. Esses meninos, essas crianças, têm o mesmo sangue que nós temos. Se amanhã eles casam, seja um homem ou seja uma mulher, eles continuam tendo o mesmo sangue que nós temos. E assim vai. E assim vai. Então, é família. Então, por isso que uma criança, quando ela é adotada, ela não é legítima porque não é biológico, não foi do mesmo sangue. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Porque quando nós entrarmos na parte espiritual para valer, você vai ver como uma coisa é séria. Tá? Agora, e a outra parte é assim. Eles são pais, não são pais legítimos, mas sim são. Por que são? Eles sim são por quê? Porque, na realidade, nem sempre quem engendra uma criança são os pais. Porque aqueles que criam e cuidam são os verdadeiros pais. Eu falei agora há pouco sobre isso. Eu não sei se as filhas da minha irmã já trabalham, né? E se ela tem que cuidar das netas, não sei a idade das meninas também. Por exemplo, a minha filha, quando trabalha, o menininho vem para cá, passa o dia aqui. Aí come aqui conosco. E tudo, vira aqui. Só vai embora quando a mãe chega. E quem cria, então, são os avós. Que também tem papel de pai, porque tem papel de educação. Ei, você não pensa que a gente não educa os netos? Eu educo. É o meu papel. Só que eu não educo da forma que eu educava minhas filhas. Mas eu educo. Precisamos educar. E é uma grande necessidade. Eles precisam ser educados. Sabemos que a educação vem de onde? Do berço. Do berço é aonde está crescendo. Então precisamos ensinar. Não é porque dizer, não é meu filho, é meu neto. Não, é meu neto, mas eu também educo, sim. Eu também corrijo, sim. E se precisar dar uma cintada na bundinha, dá sim. Claro, tem que respeitar. Porque eu já vi muitos netos aí dizer pro vô ou pra avó, você não é meu pai, você... Que conversa é essa? Que o papo é esse? Peraí, dentro da minha casa tem que ter respeito. E vou dizer mais, tem muitos netos equivocados, porque vô é pai 2 vezes. É muito mais do que um pai. Um avô e avó é muito mais do que um pai, do que uma mãe. Primeiro que é pai do pai, ou é pai da mãe, ou é mãe da mãe, ou é mãe do pai. Já começa por aí.
E depois a criatura passa a ser filho também. É um sentimento extraordinário, que então tem que ser respeitado, né? Por isso que os avós também não podem abrir mão de correção. Mas vamos aqui para terminar. O que mais? Então, padrasto e madrasta não são pais? Essa é uma pergunta interessante. Que existem homens, como existem mulheres, que entram numa família já com os filhos daquele ou daquela grandes. Grandes, já jovens, né? Então passa a ter um certo conflito, né? Você já percebeu? Então o que acontece? Então padrasto e madrasta não são pais? Aí você vê lá um cara, uma mulher loira, um homem moreninho, uma menininha loira e uma menininha moreninha. Com coisa de escola, uma foto aqui, que eu tinha ali na rádio. E para terminar, o que diz? Com certeza, eles são padrasto, madrasta. Com certeza eles são pais. Por quê? Porque eles fazem o verdadeiro papel de pai e mãe, dando de si com amor e carinho. Por isso são legítimos. Eu acabei de explicar aqui, inclusive a irmã Jane até concordou uma coisa com o que eu falei, que o quê? Que existem famílias, no caso que foi minha esposa, ela era adolescente, na verdade nasceu, né, com a avó sempre em casa, a mãe da mãe dela, que hoje já descansa faz tempo no Senhor. E a mãe dela trabalhava, costurava em casa. E quem que cuidava das crianças? A avó. Então, na verdade, não é cuidava, era criava. É que dava de comer, que fazia isso, que fazia aquilo, enquanto a mãe trabalhava. Dentro de casa, mas trabalhava. Então, cria-se um laço de amor. Cria-se um laço que não se explica porque é avó. Entendeu? Então, as crianças passam a ter muito mais sentimento, não que não ame a sua mãe e seu pai, mas passa a amar muito mais a avó. Minha mulher sofreu muito quando a avó dela morreu. Porque foi justamente quando eu conheci ela. Ela era moça. Moça nova, quando morreu a avó. Não me lembro. Né? Então, eu não posso querer desfazer nada, porque eu sei. Eu não fui criado por avós. Eu, na verdade, só tive 2 avós e um só que eu conheci mais ou menos, que foi o pai do meu pai. Porque o pai da minha mãe, eu era um molequinho de 11 anos, por aí, eu quase não conheci. E as avós eu nunca vi. Não tenho nem noção. Então, eu não posso recriminar a ação de uma avó, que às vezes é muito mais avó do que a própria mãe. Além de ser avó, é mãe. Né? Porque cria, porque cuida, porque está ali, pendente, dos mínimos detalhes. É igual minha mulher. Minha mulher. Ai, meu Deus do céu. Começou as escolas agora aqui, o ano letivo começou agora, esse mês. Então aí minha mulher fica para a filha. Carol, olha, Carol, olha, Carol. É assim, olha, entendeu? Então é mais mãe que mãe. É mais mãe que avó, às vezes. Fica pendente de uma coisinha, liga para a neta, pergunta, você fez isso? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, isso é porque fomos criados juntos aqui. As crianças, a Bela nasceu aqui. O Daniel nasceu aqui. O Henrique nasceu no Brasil. Quando ele veio para cá, ele já tinha 5 anos. Mas a Bela nasceu aqui e o Daniel nasceu aqui. Então, juntos, até o pequenininho, até o mesmo Henrique, hoje tem 14 anos, a avó cuida dele, lava roupa para ele aqui. É o que eu falo, é uma segunda mãe. Porque o sentimento é assim, gerado. Agora, o padrasto, eu tenho um cunhado que eu conversei com ele quando ele ia casar com a minha irmã, e ela já tinha 3 filhos. Depois ele engendrou um com ela, que mora aqui hoje nos Estados Unidos também. Mora em Orlando. Engraçado que eu chamei ele e falei para ele, eu falei, presta bem atenção, que minha irmã já tem 3 filhos, hein, cara? E tu é um cara solteiro. Assim mesmo. Ele se demonstrou não somente um pai, mas um verdadeiro homem.
Criou os três, engendrou um, ou quatro, e é amado e é respeitado pela família, é considerado, porque além de ser um tremendo pai para essas crianças, que agora são todos adultos, né? Foi tremendo homem. Entendeu? Tinha duas meninas e um menino. Depois nasceu um outro menino dele. Então, a gente tem experiência. Eu falo para vocês aqui, às vezes, com coisas que eu tenho experiência. Tenho isso, desde a minha família. E eu acho isso bonito. E o respeito que nós temos por ele, o amor, é muito grande. É como se fosse o verdadeiro pai de todos, sendo que ele é pai só de um. Porque quem cria é o verdadeiro pai. Quem cria é a verdadeira mãe. Ok? Bom, para outra semana, né, já vou mostrar para vocês, para outra semana, você não pode perder. A Majane já vai falar para os irmãos aí, ó, falar para os irmãos, falar na igreja lá com os irmãos, ó, tremendo estudo bíblico começou hoje. Já falei essa parte. Essa parte vai estar gravada. Quem quiser assistir, é só entrar na fanpage da rádio. Vai lá no Facebook, põe lá Rádio Off Internacional, vai aparecer aquele logotipo que está ali atrás, clica, vai abrir a página, você vai ver o vídeo e você assiste. Porque você não vai perder a sequência. Próxima semana nós vamos ver o caso de José. José era padrasto ou pai de Jesus? Padrasto ou pai de Jesus? Uma boa pergunta, né? Não? Ficou a incógnita. E agora? Você está aqui, a pastora Simone, ela é curiosa, minha sobrinha, filha do meu irmão Neemias, que mora na Califórnia. Ela está aí, tio, então, próxima semana, nós vamos ver sobre esse assunto. Muito legal. Beleza? Quero convidar vocês para estar conosco. E na segunda-feira, eu convido, gente, entra aí na rádio para assistir. Não vai entender, que nem eu também não entendo, gente. Eu falo para você, não entendo nada. A irmã prega na língua dela, do Urdu. Ela está ao vivo, pregando aqui. Tá? Então, Deus abençoe vocês. Um bom final de semana. Que Deus guarde cada um de vocês. Não se esqueça de estar cultuando esse final de semana. Né? Quero mandar um grande abraço, que eu estou vendo agora pessoas que eu não vi, porque não aparece aqui no telefone, porque não ficaram ao vivo comigo. Entraram, é o caso da Anélia Arlindo. Estou vendo ela aqui. Que Deus te abençoe, Manélia. Tá certo? A irmã Nélia foi a que participou conosco da pergunta. Se eu não me engano. Ela não me disse ali nada não, mas eu acho que é ela sim. Deus abençoe. Não percam a semana que vem. Começou hoje o estudo. Vai estar gravado aqui na fanpage. Você pode assistir de novo, mandar para alguém esses vídeos. Está em espanhol e português. Não se esqueça que Jesus te ama. Tá? Não se esqueça que Jesus te ama. E nós também. Vamos orar. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos por tudo quanto o Senhor faz, por tudo quanto o Senhor é. Obrigado por essa programação. Que essa palavra que foi trazida, Senhor, ao teu povo, venha dar grande conhecimento e sabedoria àqueles que ouvirem e verem. Abençoa, Senhor, os que estão pela Rádio Off Internacional e abençoa os que estão aqui pela fanpage. Abençoa cada um segundo as suas necessidades. O Senhor conhece, Pai, cada um de nós. Nós te pedimos estas bênçãos. Guarda-nos nesse final de semana. Ajuda-nos em tudo. Pois é o que nós te pedimos, já te agradecendo no santo nome de Jesus, teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus. Muito bem. Chegamos ao final da nossa programação. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco. Né? Deus abençoe. Não se esqueça, próxima semana, se Jesus não voltar, estaremos de volta. Segunda-feira de manhã. Terça, quarta, quinta aqui. Quarta-feira é o dia das perguntas e do estudo bíblico sobre a palavra na parte da tarde. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Ok? E até a semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Nos vemos. Vamos botar a música. Tengo en mi mirada el fuego de la libertad.